Oi, pessoal! Estou mandando para vocês o gabarito da aula 13, das fases da Lua e das 4 estações, ok? Então, vocês leram aquele texto que a gente grifou junto, né? Colou. E aqui está o gabarito daquelas perguntas. Então, vamos a elas. Número 1. O que é a luz da Lua? Então, a luz da Lua é o reflexo da luz do Sol, certo? Número 2. Quantas e quais são as fases da Lua? São 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante. 3. Quantos dias dura cada fase da Lua? Aproximadamente 7 dias. 4. Quantos dias a Lua leva para completar todas as fases? Aproximadamente 28 dias. Número 5. Como a Lua influencia no planeta Terra? Com sua força gravitacional, é capaz de mover grandes massas de água, provoca as marés altas e baixas dos oceanos. Suas mudanças de fases influenciam as plantas e pode ser determinante para a agricultura. Isso, gente, estava lá no texto, tá? No último parágrafo. Qual a fase em que a Lua está entre o Sol e a Terra? É a fase da Lua nova. Aí, na sequência, vocês tinham o texto do Horácio, né? Que a professora, vocês tinham que inventar um final para ela. Eu não tinha visto que no material complementar de vocês já estava esse quadro aqui, ó, tá? Quando eu planejei a aula e montei, eu tampei esse quadro. Eu acho que na hora que eu enviei, ele deve ter desconfigurado, certo? Talvez alguns de vocês não tenham entendido o que aconteceu. Mas aqui eu tenho o final da história do Horácio, que é aquela que vocês têm no caderno, no material complementar de vocês. O que era para vocês fazerem? Era para vocês criarem um novo final para ela, certo? Mandem para mim, para eu ver, tá? Então, naquela atividade, vocês tinham a primeira atividade do segundo texto, era para procurar no dicionário a palavra instável. Eu trouxe aqui o verbete do dicionário que tem na internet. Eu coloquei que o sentido figurado em que há variabilidade, que não possui constância, variável ou mutável, índole instável, comportamento instável, moeda instável. Então, a instabilidade é aquele que você não sabe muito bem se você pode confiar ou não, porque uma hora pode ser aquilo, depois pode mudar, tá? Por exemplo, a cor do camaleão é instável. A gente nunca sabe a cor que ele vai ter, tá? E aqui era para vocês então fazerem o final da historinha do Horácio. Por isso que a professora deixou resposta pessoal, tá bom? Então, na sequência, tinha uma produção de texto para vocês concluírem. Essa história a prof já leu lá na aula, mas se vocês quiserem, eu leio aqui de novo, tá? Se vocês quiserem, não, eu vou ler aqui de novo. Se você quiser, você passa para frente ou aperta a pausa e faz a sua própria leitura. Quem escreveu essa história foi o Alberto Filho e a última vez que ele fez modificações nesse texto foi lá em janeiro de 2020.
Gente, esse texto, ele tem já a introdução, o conflito, ele tem o clímax e ele tem o desfecho. Eu que tirei para que vocês fizessem um final diferente. Eu vou ler agora a história do Alberto Filho, tá? Não é para sair correndo lá e apagar o que você fez. Não existe certo e errado para produção de texto no quesito criatividade, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou contar a história só para vocês, certo? Então vocês entenderam isso? O final que vocês criaram, ninguém vai modificar. Vocês agora vão conhecer o final que o Alberto Filho escolheu, tá? Então vamos lá. Os mistérios da noite. Quando chega a noite, quando todos vão para suas casas, lá fora resta apenas a escuridão, a solidão e o frio. Mas nesse cenário desolado, o que será que acontece quando todos estão dormindo? Quando as ruas ficam silenciosas e desertas? Bom, sabemos de antemão que, embora tudo pareça deserto, muitas coisas misteriosas acontecem nessas horas. E quando todos parecem dormir, apesar do pouco movimento nas ruas desertas, nos becos escuros, nas casas abandonadas, coisas misteriosas acontecem. E os muitos sons, sem que se saiba de onde vêm, é uma evidência de que nem todos estão dormindo. São muitos ruídos, grandes, pequenos, minúsculos, com alguma atenção, alguns podemos identificar facilmente, outros não. E aquela era apenas mais uma dessas noites. Tudo quieto, lá longe, ouvia-se o barulho do motor de alguns carros, o canto de um grilo. As ruas logo ficariam completamente desertas e as luzes das casas seriam todas apagadas. Aí sim, todos poderiam dormir tranquilos. Mas será que é sempre assim, tão sossegado? Em sua casa, depois de escovar os dentes, depois de conferir seu material escolar e já deixar sua mochila arrumada para o dia seguinte, aquele menino dormia profundamente. Talvez até estivesse sonhando com alguma coisa boa. Bom, mas isso nesse momento não temos como saber. Entretanto, aquele sono parecia muito bom. Então, de repente, sem saber o motivo, ele acordou. Um ruído estranho o despertara. Abriu os olhos assustado, sem compreender muito bem o que estava acontecendo. O barulho, para falar a verdade bem alto, parecia vir de algum lugar ali perto. Só não dava para dizer se viera de dentro ou de fora da casa. Mas uma coisa era certa, ele tomou um grande susto. Permaneceu quieto alguns instantes, sentado na cama, de orelha em pé, esperando que o ruído se repetisse, para tentar identificar de onde viera. E assim ficou um bom tempo, mas o suposto barulho não se repetiu. Olhou para a porta do quarto e viu que estava fechada. O que será que aconteceu? Será que ouviu mesmo um barulho ou apenas sonhei? Perguntou para si mesmo. Sua cabeça entrou em ação e sua imaginação começou a criar suas próprias respostas. Ela o fez lembrar-se das assombrações das histórias que os adultos contavam às crianças, onde entidades de outro mundo monstruosos, tarde da noite, entravam nas casas em busca de crianças pequenas para assustar. Embora não fosse mais pequeno, ainda assim, e se tudo aquilo fosse verdade?
Lembrou que o barulho poderia ter vindo do beco que ficara próximo à sua casa. Lembrou das histórias do Papa Figo ou Velho do Saco. Diziam que entravam nas casas sem fazer barulho, enquanto todos dormiam, para levar as crianças. Mas talvez, dessa vez, andando no escuro, quem sabe, tenha se descuidado um pouco, pensou, sentindo calafrio pelo corpo. Tomado de repentina coragem, resolveu ir olhar pela janela do seu quarto para ver se conseguia descobrir alguma coisa lá fora. Como era noite de lua cheia, se tivesse alguma coisa lá fora, perto de sua casa, com aquela claridade, certamente poderia ver. E sua imaginação não parava de pensar coisas assustadoras, e enquanto não descobrisse a verdadeira causa do barulho, não o deixaria dormir outra vez. Da janela do quarto, escondido para não ser visto, percorreu com os olhos os latões de lixo que ficavam do lado de fora à espera da coleta. E ali por trás da cortina da janela, viu que alguma coisa se mexia em meio aos depósitos de lixo. Esfregou os olhos para clarear a visão e então, como num passe de mágica, pôde ver quem era o misterioso causador daquele ruído que lhe tirava o sono. Pessoal, agora nós vamos ver então a parte que o autor imaginou para o final dessa história, tá? Lembrando, o final da história é seu. Não mexa. Tratava-se apenas de um gato, sim, apenas um simples gato de rua. Um gato que agora, ao vê-lo da janela, já que eles enxergavam no escuro, começou a miar querendo o silêncio da noite. Nossa, que coisa! Nossa imaginação é capaz de inventar medos inexistentes e depois nos convencer de que são reais, suspirou aliviado, cochichando para si mesmo. Sentiu um grande alívio nesse momento. Lembrou de como sua imaginação o enganara, criando aqueles medos que não existiam de verdade. Parecia que nessas horas sua única função era deixá-lo cada vez mais angustiado, mesmo sem existir um motivo concreto para isso. Na próxima vez, antes de me assustar, sem conhecer a causa, pensarei muitas vezes, comentou, relaxado, em voz alta. Gostaram do final da história? Tenho certeza que o final da história que vocês inventaram é muito mais legal do que esse, tá? Deixa aí para Prof. ler. Depois, vocês tinham um pouquinho de matemática. Então, era para completar com a quantidade de cada um. Vértices, faces e arestas. Lembrando que vértices, a gente vai lembrar da quina, certo? Olha aqui. Lembra que a prof falou para vocês que aqui é a quina, ó. Olha lá. Então, aqui onde eu pus o pinguinho azul é a vértice, é a quina mesmo, tá? Ó. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, opa. Peraí, gente. Vamos voltar lá, ó. 5. Ai.
Gente, ó, 5, 6, 7 e 8. 8 vértices. Todo mundo encontrou? Vamos lá. Agora, a gente vai encontrar as faces. Vamos encontrar as faces. Deixa eu apagar para não ficar muito rabiscado, né? Então, a face, a gente vai usar cor vermelha. Olha lá, as faces. A face é o lado, são os lados do sólido geométrico. No caso do cubo, que é esse que nós estamos vendo, a gente sabe que o cubo ele é formado por todos os lados dele de uma figura geométrica que é o quadrado, tá? Então, olha lá, eu tenho esse lado da frente. Como que eu vou fazer aqui? Vou botar pingo aqui, hein, gente? Ó, o lado da frente. Esse lado da lateral. O outro aqui de baixo. Então, são 3, 4, 5. E o lado de trás, o paralelo a esse ponto aqui, ó. 6. Se você tem aí na sua casa um dado é um cubo numerado, então ele já tem os 6 lados, tá? Então, você tem o cubo, ele tem 6 faces, 6 lados, certo? Vou apagar novamente para não ficar tudo rabiscado aqui. Aí, o que a gente tem que ver agora? As arestas, certo? Então, vamos contar as arestas. Arestas são essas linhas onde tem a junção das duas faces, tá? Então, olha lá, é onde cola uma face na outra. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, muito claro, né? Vou ter que pegar, deixa eu pegar outra cor aqui. Vou pegar preto, tá? Preto. Então, vamos lá. Arestas. 1, 2, 3, 4. Aí, aqui do lado, ó. 5, 6, 7. Lá de trás. 8, 9, 10. Aqui do outro lado, 11 e 12, certo? Se você ficou em dúvida com isso, pega o seu dado que você tem aí, ou uma caixinha, e pega um giz de cera e marca essas arestas para vocês poderem contar melhor, tá bom? Lembra que eu fiz isso na sala de aula? Lembra aquele dia que eu peguei aquela minha caixa quadradinha e eu fui marcando com aquela minha caixinha de madeirinha e eu fui marcando com o giz do quadro os lados, lembra? Tá? Nós estamos fazendo a mesma coisa aqui, certo? Então, a gente descobriu as 12 arestas, as 6 faces e as 8 vértices, tá? Agora, a gente tem a pirâmide de base quadrada. Alguns estudos, alguns livros consideram base como base. Então, eles vão trazer assim, que a pirâmide tem 4 faces e uma base. Mas não tem problema, ela tem 5 faces, tá? Sendo 4 no formato de triângulo e uma no formato de quadrado, neste caso, porque é uma pirâmide de base quadrada, tá?
Então, vamos lá. O que a gente quer primeiro? A gente quer as vértices. Então, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Mais uma aqui. 5. Está errado o da Pro. Arruma aí, pessoal. Tá? Não é 4, não. São 5 vértices. Deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou rabiscar por cima, tá? São 5 vértices, certo? Bom, fiz isso. Aí, eu quero as faces. Então, a face, a prof já falou para vocês, né? Então, eu vou só provar. Então, eu tenho a base quadrada, 1, né? Da base quadrada. E eu tenho os 4 lados do formato de triângulo, aqui, ó. Tá? Então, eu tenho 5 faces. E quantas arestas? Aresta, a prof fez preto, né? Então, vamos lá. Aresta, lembra que é o lugar que a gente cola uma face na outra? Então, eu tenho as 4 arestas da base, tá? Então, vou lá. 1, 2, 3, 4. Uai, tá tudo errado isso aí, né? E eu tenho as arestas da lateral, ó. A junção aqui, ó. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, aqui também está errado. Não é 6, não. É 9, meu povo. Ixi, a professora estava dormindo a hora que fez isso. Não acredito. O paralelepípedo, ele só muda o formato, mas ele tem as mesmas quantidades de vértices que o cubo, as mesmas faces, mesma quantidade de faces que o cubo e a mesma quantidade de arestas que o cubo, certo? Ele só muda aqui porque ao invés dele ter 6 lados no formato quadrado, ele tem, neste caso, 2 lados quadrados e 4 lados retângulos, tá? Mas é a mesma quantidade. Prof não vai contar aqui, tá? Vocês vão contar aí. Pega a caixa de algodão, se você tem, a caixinha da pasta de dente, a caixinha do que mais, gente? Uma caixa de presente, uma caixa de guardar documento que a mãe tem aí, tá? Vocês peguem e contem aí, que vocês vão ver que mesmo sendo o formato de paralelepípedo, ele tem a mesma quantidade do cubo, tá? Vamos agora à pirâmide de base pentagonal. Então, vamos contar as vértices. Será que esse a professora acertou? Não, não é pentagonal, não, gente, é hexagonal, tá? Então, como a minha base é hexagonal, significa que ela tem 6 lados, mais aqui a vértice do encontro daqui de cima para formar a pirâmide, eu já sei que eu tenho 7 vértices. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um aqui de cima, 7. Ok? Tenho também, que cor que eu tava usando mesmo? Para as faces, vermelho. Tenho também 7 lados para as faces, vamos contar.
um que eu considero a base, um lado aqui, outro lado aqui, outro lado aqui, aqui e aqui. Então, 2, 4, 6, 7 também. Pessoal, se vocês quiserem, faça igual o Otávio Seber fez. Lembra que ele levou para a sala de aula e que a gente colou na parede? Ele construiu o sólido geométrico, tá bom? Se vocês quiserem, vocês também podem fazer isso, tá? Vocês estão com um tempinho bom aí, dá para trabalhar bem. Arestas. Arestas, então, são aqueles lados que a gente dobra e cola. Então, vamos lá. Eu fiz de que cor? Preto, né? Vou contar aqui. Então, eu tenho 1, 2, aqui no meu caso são as linhas. 3, 4, 5, 6. Agora, quando sobe, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Deu 12 mesmo, né? Ok? Então, era para fazer isso. Depois, na sequência, vocês tinham esse quadro para observar, tá? Então, vamos lá a resposta desse quadro. O cilindro, para quem não lembra o nome dessa forma geométrica, está em B3. Onde está o cone? O cone está em A3. Olha aqui, ó. O cone está em A5, não A3. Ó ele aqui, ó. Certo? Ó, 5 e na letra A, tá? Letra B. A figura que está em C4 representa um poliedro ou corpo redondo. Por quê? Então, ele quer saber se é um poliedro ou um corpo redondo. Pessoal, lembrando, o poliedro, ele tem todos os lados, faces e arestas. Um poliedro, ele tem seus lados redondos, tá? Veja aqui, ó, na figura de cima, tanto o cilindro quanto o cone não são poliedros. Por quê? Porque eles rolam, tá? Outro sólido geométrico que não é um poliedro é a esfera. Todos os outros são poliedros, tá? Então, tá aí a resposta, ó. No C4, a gente tem... Olha lá, no C4 a gente tem uma pirâmide de base triangular, tá? Então, ele é um poliedro ou ele é um corpo redondo? Ele é um poliedro, tá? Porque ele tem todos os seus lados, são formados por face. Olha lá, tá? Representa um poliedro porque a pirâmide é formada por faces em todos os lados. Letra C. Qual é o nome da figura representada em F3? É uma esfera. Vamos lá confirmar? Olha lá. Não é? Ó, 3, letra F. O que eu tenho no encontro do número 3 com a letra F? Eu tenho uma esfera. Onde está o cubo? O cubo está em E5. Olha ele aqui. Ó, E5, tá? Que figura está representada em F5? Prisma ou pirâmide? Gente, é uma pirâmide de base quadrada. Por que não é um prisma? Porque o prisma, ele tem a base em cima e embaixo. A pirâmide, ela afunila, ela faz aquela ponta, tá bom? Querem ir lá ver? Vamos lá. Olha aqui, ó. É uma pirâmide, tá bom? Olha o prisma aqui. O que eu falei pra você? Ele tem a base de baixo e a base de cima, tá?
Que figura está representada em... Ah, você já fez. Escreva o nome de um objeto cuja forma lembra a do poliedro representado em A2. Então, aqui é uma resposta. Pessoal, o que eu sugeri aqui? Sugeri a caixa de lenço, um estojo, um livro, tá? Vamos lá em A2. Olha aqui, ó, em A2 eu tenho um paralelepípedo, tá? Uma pirâmide de base quadrada está em B6. Onde estão as outras? Eu pus aqui, ó, F5, D2 e F1. Vamos lá olhar? Pirâmide de base quadrada. Então, comecei aqui, ó. F5, né? Olha aqui, ó. Eu comecei aqui, ó. F5, D2, F1. Por que eu não pus o B6? Porque esse aqui é o que ele tá dando como referência, tá? Então, as quatro pirâmides de base quadrada estão representadas nesses lugares. E aqui a gente conclui as atividades referentes àquele quadro. Temos uma última atividade ainda que está aqui. Olha lá. Para vocês usarem a sua criatividade, desenhar no caderno objetos que lembram sólidos. O paralelepípedo, cone, esfera, cubo, pirâmide de base quadrada. Pode ser um para cada. Eu dei aqui, ó, algumas sugestões, tá? Para vocês escolherem para desenhar, certo? Então, fica aí a dica. Se você ainda não fez, aproveita a dica que eu dei, tá? E aí, lá na aula, eu mostrei para vocês aquele link que eu baixei ele todinho aqui e falei para vocês que tinha lá 2 questões para vocês responderem, certo? Então, a questão 1 diz assim: todas as alternativas apresentam mecanismos responsáveis pelas mudanças das estações ao longo do ano, exceto, vamos ver, exceto qual? A alternativa B. As estações do ano são determinadas pela translação e pela inclinação da Terra em relação ao seu próprio eixo. Lembra que a Pro ainda reforçou isso na aula, tá? Então, essa é a alternativa B. Já tá aí embaixo, né? Se vocês fizeram direto no link, vocês já viram a resposta. E essa aqui é a alternativa D. Então, qual que é a pergunta? Sobre as estações do ano, podemos afirmar corretamente que, alternativa D, zonas temperadas, as estações são bem definidas. Além disso, as estações existem graças ao movimento de translação, tá bom? Então é isso, pessoal. Tá aí o gabarito da nossa aula 13. Um beijo, amanhã tem mais.